Mães de plantão, preste atenção, porque hoje eu recebo novamente aqui no nosso Momento Uniodonto a doutora Rosimeire Negreziolo Teixeira, que é especialista em odontopediatria e em implantodontia. Bom, vamos começar falando de mamadeira e chupeta, que são dois produtos, duas peças fundamentais na grande maioria das crianças, né, doutora? Sim, é aquela história de a gente conversar com a gestante, né, que foi falado lá no começo. Eu não conheço nenhuma mãe, nenhuma gestante que não tenha mamadeira e chupeta no enxoval. Uhum. Eu tenho vontade de chorar. Jura? Juro. É péssimo, porque tem mãe que eu conheço que força a criança a chupar a chupeta, para deixar mais calma. Então, na realidade, a criança, ela nasce, ela tem hoje o que a gente chama de 100 dias de esterogestação, que é o tempo que a criança vai entender que ela está fora do útero. Para adaptar. Para adaptar. Então, a criança chora, a criança quer colo, quer colo, quer colo. Uhum. E a mãe, o que ela faz? Vamos dar chupeta porque essa criança chora muito. Mas não é, a criança só está querendo colo. Difícil pra caramba. Uhum. Por quê? Porque as mães hoje trabalham, se não trabalham, tem mil afazeres. Sim. Mas, na realidade, esse tempo é um tempo muito importante que a mãe precisa ter rede de apoio, não tem como. Então, a mamadeira e a chupeta, elas interferem muito, muito, muito quando a criança mama no peito. E a Organização Mundial de Saúde preconiza que a criança mame no peito até os 2 anos. Uhum. Até 2 anos? Até 2 anos, a Organização Mundial de Saúde. Mas ela coloca isso a nível mundial. Uhum. Então, por exemplo, aquela criança que é desnutrida, que vive na África, se a mãe só tomar água, ela vai produzir leite. Uhum. E a criança é um tempo menor para ter uma desnutrição. Então, isso é para todo mundo, 2 anos. Aí, em livre demanda, que seja pelo menos até o 6º mês. Uhum. Por quê? Porque quando a criança mama, ela desenvolve mandíbula, desenvolve todos os músculos da face, o queixinho dela, que é bem retraído, ele vai para a posição, tudo com a sucção no peito. É por isso que hoje a gente fala muito sobre amamentação. E eu tenho percebido que os hospitais, eles dão pouca retaguarda para a mãe quando está entrando, né, para fazer o parto e mesmo depois, ele dá pouca orientação em relação a isso. Então, a chupeta e a mamadeira, mesmo a chupeta que tem bico ortodôntico, não adianta de nada, ela vai fazer o mesmo mal. Por quê? Porque a sucção faz toda essa parte de crescimento mandibular, crescimento dos músculos. Em compensação, a criança que chupa, e daí quando ela mama vai ter confusão de bico, porque é muito mais fácil ela mamar na mamadeira que tem um bico direto, e mamar a chupeta do que ela sugar. E também não existe, não tenho leite. O que faz a produção do leite é a sucção da criança, a não ser aquelas mães que têm muito leite que fica jorrando. Mas a mãe fala, eu não tenho leite, eu aperto o bico, não sai. Sai, porque o que estimula o leite a sair é a sucção. Uhum. Aí, o que acontece? A criança que chupa a chupeta e toma a mamadeira, e daí chega uma hora ela não quer mais peito. Uhum. Ela vai para a mamadeira e para a chupeta, que é muito mais fácil. Aí, a chupeta faz com que a pressão, quando a criança suga, ela tem a pressão que é normal para entrar tudo. Quando a criança chupa a chupeta, essa pressão é diferente. Então, o palato, o céu da boca dela começa a tresear. Aí ela já começa a ter uma deformidade facial, porque ela não tem esse crescimento do palato normal, ou até um crescimento de mandíbula. Aí a mamadeira, a mesma coisa, porque tira o hábito da amamentação, tira a amamentação em livre demanda. Então, tudo isso é muito prejudicial. Por quê? Porque se fosse a chupeta só entortasse os dentes, seria fácil. Cresceu, vamos lá colocar aparelho e fica bonitinho. Mas não é, ela altera a respiração, ela altera a deglutição,
tem crianças que têm muita alergia respiratória, por quê? Porque na chupeta o ar entra pela boca e não pelo nariz. E os nossos pelinhos do nariz não foram feitos à toa. Eles filtram o ar, aí o ar vai mais quente, a adenoide não tem problema. Quando a criança chupa a chupeta ou mama a mamadeira, ela cria o hábito de ficar com a boca entreaberta e ela respira pela boca. Quando ela respira pela boca, aquela adenoide que está aqui atrás fala, opa, está chegando o vírus, está chegando ar gelado. Ela começa a crescer. Por isso que as crianças falam, as mães falam, eu operei o meu filho e não adiantou nada, da carne esponjosa, que também era uma coisa que a gente ouvia muito. E volta porque o hábito permanece. Então, às vezes, a gente pega uma criança e tem que orientar para ir na fono, para a criança reaprender a respirar, para a criança reaprender a engolir, porque o que faz? A chupeta faz com que a maioria das crianças comece a engolir e jogue a língua entre o lábio. Aí, quando ela faz isso, ela está também fazendo interposição de língua, então dá uma bagunça muito grande. Nossa, que interessante, eu não sabia. A chupeta e a mamadeira. Então, é por isso que eu sou extremamente contra. Quando eu ando na rua e vejo uma criança de 6 anos com a chupeta na boca... 6 anos? Eu quero chorar. E até beber. A gente acaba orientando. Eu tenho uma meia dúzia de pacientes que começaram a ir beber, não chupam chupeta, porque a mãe conseguiu entender da necessidade do não chupeta. Aí ela fala, mas quando eu amamento, tá ruim. Será que lá no hospital foi feito o teste de linguinha certo? Foi analisado certo para tirar esse freio que estava incomodando? Às vezes tira um pouco, só que continua aquela amamentação ruim, com fissura, a criança não ganha peso. Então, aí nessa hora, precisa ir numa odontopediatra, numa fono que tenha esse conhecimento e, se for o caso, fazer a frenotomia para que a criança libere essa língua, para que ela consiga amamentar adequadamente, para que pare de machucar o seio da mãe e que fique tudo bem. A famosa língua presa. É a língua presa. E, às vezes, tem criança que não mamou, chupou chupeta e a mãe nunca percebeu. Aí, quando vai para a escola, começa a ter algumas palavras que não consegue falar, que acaba tendo problema na hora da dicção, não consegue comer direito, a língua presa altera até a alimentação. Então, a criança, quando começa a se alimentar, ela não consegue engolir direito, porque a língua não está fazendo o movimento que precisa fazer. Então, está tudo muito ligado. E é uma cirurgia simples? É uma cirurgia simples, feita em consultório simples. E você já consegue fazer essa análise quando nasce o neném? Sim. O pediatra já teria, teoricamente, que olhar isso. Então, na realidade, isso é um trabalho de fono e de pediatra. Às vezes passa batido. Olha só, gente, tá vendo? A gente acabou aprendendo. Meus netos não vão chupar chupeta e nem mamar na mamadeira. Se eu soubesse, não tinha dado pro meu filho. Se bem que ele só mamou a mamadeira, a chupeta ele não fez o uso. Pegou. Mas super interessante, tá vendo só? Conteúdo com qualidade para você, informação de qualidade aqui no nosso Momento Uniodonto, tá bom? Bom, quero agradecer a sua participação, espero tê-la mais vezes aqui, trazendo e esclarecendo aí esse mundo da odontopediatria. Muito obrigada. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Até a próxima. Até a próxima.